Por que a Austrália é estranhamente tão vazia? Por que descobrimos tão pouco sobre os oceanos? Nosso planeta é uma esfera perfeita? E a Terra já foi mais roxa do que verde? Aposto que você não sabia esses fatos sobre nosso planeta. Então vamos descobrir tudo. A Austrália é realmente enorme. Para facilitar a compreensão, é quase tão grande quanto toda a Europa. Berço de cerca de 26 milhões de pessoas, está entre os países com menos população por área. Está classificada em 55º lugar no ranking da população mundial, enquanto possui a 6ª maior área territorial. Por que tanta área vazia? Um bom palpite seriam os muitos animais perigosos escondidos atrás de cada pedra. Pelo menos isso é o suficiente para eu evitar a Austrália. Mas há uma razão específica para explicar isso. A aridez do país garante que 85% da população viva a 50 quilômetros da costa, e 80% dela habita ao lado leste, onde as chuvas são mais comuns. Embora haja uma falta geral de precipitações, apenas 20% da Austrália é de deserto inabitável e somente 40% é considerada inabitável para os padrões humanos. O consumo de água é realmente maior do que a precipitação média anual. Mas há outra fonte antiga de água escondida no subsolo, que pode sustentar uma população muito maior. É um dos maiores recursos subterrâneos de água doce do mundo, a Grande Bacia Artesiana. Ela abrange impressionantes 1.700.000 km², o que equivale a 1/5 do tamanho da Austrália, e contém água suficiente para cobrir a Terra com uma camada de 50 centímetros. Ou melhor ainda, poderia fornecer água suficiente para matar a sede dos australianos nos próximos 1.500 anos. Apenas 6,5% do país tem o solo adequado para a agricultura, o que não parece uma quantidade muito grande. Mas, caso você tenha esquecido, o território é enorme, e essa pequena porcentagem é do tamanho da França. Com essa grande área disponível para a agricultura, a Austrália tem mais do que o suficiente para alimentar sua população, além de exportar mais de 70% dos produtos agrícolas para o exterior. Então, com tanta terra, comida e água, por que os números populacionais são tão baixos? O motivo é o processo de migração muito lento. Primeiro, apenas pessoas do Reino Unido viviam por lá. Então, as fronteiras foram abertas para outros europeus, e essa restrição ficou em vigor até 1973. Você imagina que quase 200 anos seria tempo suficiente para muitas pessoas migrarem, mas a Austrália ficava muito longe. O risco de viajar para um lugar tão distante e os custos da viagem fizeram com que os europeus preferissem as opções mais curtas e baratas para migrar para outros lugares, como o Canadá ou Estados Unidos. Nos últimos 2.000 anos, as pessoas entenderam que a Terra é redonda. Mas você sabia que ela não é uma esfera perfeita? Através da rotação oscilante, nosso planeta muda constantemente de tamanho, bem lentamente, é claro. Os polos norte e sul são surpreendentemente planos. A Terra é muito parecida com uma bola sendo esmagada. Imagine que há uma mão gigante com os dedos pressionando os dois polos. Por causa dessa pressão, o Equador fica um pouco saltado para fora. Junto com um campo gravitacional irregular, nosso mundinho tem muitas falhas de gravidade. Algumas positivas e outras negativas, criando uma superfície irregular, rochosa e acidentada. Alguns lugares têm mais gravidade do que outros. Se você subisse em uma balança ao longo do Equador, pesaria 0,5% menos do que nos polos. Não é muito e, definitivamente, a viagem não vale a pena para mudar seu peso. Se você medisse o comprimento desde o centro até o ponto mais distante da Terra, ficaria chocado que o Monte Everest não está no fim. Em vez disso, esse ponto fica ao longo do Equador, que é a parte saliente. A montanha do Equador, Chimborazo, seria na verdade o ponto mais alto da Terra, pois é o mais distante do nosso centro. Ainda temos cerca de 80% do oceano para mapear, o que é uma loucura, considerando quanto exploramos do sistema solar em comparação. Mas ainda estamos cientes de muitos detalhes inacreditáveis sobre o oceano. Ele abrange mais de 70% da superfície do mundo, onde habita 94% da vida selvagem da Terra, e até 80% do oxigênio do planeta é produzido por parte da vida que existe nele, principalmente o plâncton, algas e bactérias. Um dos lugares mais famosos já mapeados é a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, com quase 11 quilômetros de profundidade e 5 vezes o comprimento do Grand Canyon, além de ser mais profundo do que a altura do Monte Everest. Ela abriga também um dos relevos marinhos mais antigos da Terra, casualmente escondido por cerca de 180 milhões de anos. A pressão na parte inferior é superior a 1000 bar,
o que é cerca de 1000 vezes mais do que a pressão normal. Ainda assim, a vida ainda prospera ali. Em todo o oceano, estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios nas profundezas escuras. Inúmeros artefatos permanecem intocados, e pode haver mais coisas do que em todos os museus do mundo. A dorsal meso-oceânica é a mais longa do mundo, chegando a 65 mil quilômetros. Isso é quase 10 vezes o tamanho dos Andes, a maior cadeia de montanhas. O Sol é a razão por trás das cores azul e azul esverdeada de água do oceano. Isso não se deve ao reflexo do Sol, embora ambos sejam azuis pelo mesmo motivo. A superfície do nosso planeta recebe luz branca do Sol e absorve com mais força as luzes laranja, vermelha e amarela. Ela não absorve tanto a luz azul, então essa retorna como a vemos. Claro, isso só ocorre com base na pureza da água. Se ela estiver cheia de lama ou algas, estas dispersam a luz e se sobrepõem ao azul natural da água. Existem muitos fatores que determinam quais cores vemos no nosso planeta. Você poderia acreditar que ele não era verde antes? Em vez disso, era roxo. A clorofila na nossa atmosfera absorve principalmente os comprimentos de onda azul e vermelho do Sol e reflete os verdes, que é como vemos no nosso planeta hoje. Há muito tempo, micróbios antigos chamados retinianos dominavam a Terra em vez da clorofila. Eles absorviam a luz verde e refletiam a vermelha e a violeta. Esses micróbios tinham uma estrutura mais simples, por isso eram mais fáceis de produzir no ambiente de baixo oxigênio da Terra primitiva. Eles davam ao nosso planeta uma cor mais roxa ao invés de verde. Mas a clorofila é mais eficiente, e à medida que o nosso mundo se desenvolvia, acabou assumindo o controle. Imagine que, bilhões de anos atrás, observadores distantes pudessem ver nossa casa como um pequeno ponto roxo. Será que nós também éramos roxos? Provavelmente não. A maior árvore daqui é uma sequoia gigante chamada General Sherman, que tem mais de 85 metros, quase atingindo a altura de um prédio de 26 andares. Acredita-se que ela tenha 2.700 anos, com uma circunferência de 25 metros. Seu peso é de impressionantes 1.800 toneladas. Isso é pesado, mas não a coisa viva mais pesada do mundo. Em Utah, um enorme bosque chamado Pando funciona como uma colônia única de árvores. O enorme sistema radicular conecta todas elas, com até 47 mil caules, pesando até 6 mil toneladas e com 80 mil anos. Isso torna esse conjunto o ser vivo mais antigo conhecido pelos humanos. Agora, e quanto à maior área de um ser? Ao largo da costa da Austrália Ocidental, uma alga cresce a um tamanho impensável. A erva daninha de Poseidon vem crescendo há 4.500 anos, espalhando brotos de clones subterrâneos, além de ser toda conectada e compartilhar o mesmo DNA com a maioria deles. Ela abrange enormes 200 km², o mesmo que 28 mil campos de futebol ou todo o estado de Nebraska. E não vai parar por aí, pois continua a crescer 50 centímetros a cada ano. É difícil imaginar a escala desses seres enormes. Agora, imagine se fossem todos roxos. Estou prestes a apresentá-lo a um lugar onde as leis da física tiram férias. Bem-vindo ao Mystery Spot, onde se pode testemunhar todos os tipos de coisas implausíveis que te deixarão encucado. Não se preocupe, não se trata de feitiçaria ou bruxaria. São apenas algumas ilusões de ótica inteligentes que mexem com seu cérebro e o fazem questionar a realidade. Na época em que a Grande Depressão estava atingindo fortemente, as pessoas precisavam de distrações para se divertir. Foi assim que o setor de entretenimento deu origem ao conceito de pontos misteriosos. Um dos mais famosos pontos misteriosos é o que fica próximo a Santa Cruz, na Califórnia. O nome é intrigante e místico, não é mesmo? Ao entrar, você verá pessoas em pé em um piso inclinado ou em ângulos impossíveis em uma superfície plana. Você verá uma bola rolando rampa acima, desafiando a gravidade e a lógica. É como estar em uma casa divertida, mas sem palhaços assustadores. O local é conhecido por suas demonstrações que desafiam a gravidade, que parecem distorcer as leis da física, tanto na curta caminhada morro acima quanto dentro do prédio de madeira no local. Aqui ocorrem percepções errôneas da altura e da orientação dos objetos. Essas ilusões visuais incluem bolas que rolam morro acima e pessoas que se inclinam mais do que o normal sem cair. Psicólogos de Berkeley afirmam que todas as percepções equivocadas decorrem do simples fato de a casa estar inclinada em um ângulo de 20 graus.
A próxima parada é novamente nos Estados Unidos, mas desta vez na Represa Hoover, em Nevada. Aqui a gravidade parece brincar conosco também. Faça este experimento se algum dia for até lá. Despeje água de uma garrafa sobre a represa. Você verá que em vez de descer, a água começará a fluir para cima. A razão por trás disso é uma corrente de ar ascendente muito poderosa que a estrutura da represa cria. Em outras palavras, a água é levada para cima pelo vento. Esse truque não é exclusivo da represa, pois há uma cachoeira reversa nas Ilhas Faroe. Ela ocorre devido a um fenômeno climático selvagem conhecido como cachoeira invertida. Imagine um gigantesco redemoinho de jatos do oceano subindo em um penhasco rochoso íngreme de 470 metros de altura. Mas como esse fenômeno maluco acontece, você pergunta? Bem, é tudo graças a uma coluna de ar em espiral que gira perto de penhascos altos e íngremes, criando um efeito de mini tornado. E quando o vento atinge a borda do penhasco, ele se torna ainda mais forte e capta a água costeira, que então jorra pelo penhasco e cria um enorme funil de água e vento. Aparentemente, essas cachoeiras invertidas também podem ocorrer em outros lugares, como nos penhascos de Moher, na Irlanda, nas montanhas da Islândia e até mesmo nas cachoeiras de Waipuria, no Havaí. Isso é que é mostrar as habilidades da Mãe Natureza. Colina magnética em Ladakh, Índia. O destino certeiro para uma viagem de carro alucinante. Aqui você pode ver objetos e carros subindo a colina como se estivessem presos em algum tipo de vórtice magnético. É uma ilusão de ótica que ocorre graças às inclinações e ao layout geral da área. A estrada pode parecer que está subindo, mas na verdade é uma estrada em declive disfarçada, pregando peças no cérebro como um mágico astuto. Você também pode ver seu carro se movendo sozinho em ponto morto. Não, seu carro não está assombrado, é apenas a física básica em ação. Mesmo quando o motor está desligado, as rodas ainda podem girar graças ao impulso e à sutil inclinação da estrada. O Monte Aragats tem uma história semelhante à da colina magnética da Índia. Ele também é como um ímã para os caçadores de emoções e entusiastas de carro e fica localizado na fronteira entre a Turquia e a Armênia. Ele tem a reputação de fazer os carros desafiarem a gravidade. Pessoas de todo o mundo visitam essa montanha para testemunhar o incrível espetáculo em que um carro estacionado na encosta parece rolar para cima, sozinho, sem nenhum motorista ao volante. Há um rio próximo que também corre morro acima. As pessoas que visitaram esse local afirmam que é mais fácil subir do que descer. O número 6 da lista é a Rocha Dourada de Myanmar. A pedra parece que está prestes a cair da colina a qualquer momento, mas ela não vai a lugar algum. Ela está lá há mais de 2.500 anos. A rocha é a peça central de um impressionante pagode que fica em seu topo, elevando-se 16 metros acima do solo. De acordo com a lenda, a rocha é mantida no lugar por nada menos que um fio de cabelo de Buda. Não é de se admirar que esse lugar seja um dos mais importantes locais de peregrinação budista em Myanmar. A rocha foi escolhida por um rei celestial que ficou impressionado com o incrível ascetismo de um monge budista. Então, ele usou seus poderes sobrenaturais para colocar cuidadosamente a rocha em seu local atual, onde ela se parecia com a cabeça do monge. Como se isso não bastasse, dizem que somente uma mulher pode mover a rocha. É por isso que as mulheres não podem tocá-la. Portanto, se você estiver pronto para uma aventura, vá até essa magnífica rocha e pagode e testemunhe você mesmo essa façanha que desafia a gravidade. De volta aos Estados Unidos, o vórtice de Oregon está localizado em Sardine Creek, no estado de Oregon. É uma atração turística existente desde 1930. Os proprietários da atração afirmam que se trata de alguma atividade paranormal, mas é bastante óbvio que ilusões de ótica inteligentes estão envolvidas. Diz a lenda que mesmo antes de a atração ser construída, os nativos americanos da região avisavam que essa terra era proibida e os cavalos se recusavam a ir até lá. Mas então, alguns mineradores de ouro construíram um escritório de avaliação no local em 1904 e o prédio acabou deslizando em um ângulo estranho. Agora imagine o seguinte, você está em um local aconchegante, longe da poluição luminosa da cidade, olhando para bilhões de estrelas que dão um show de brilho acima de você. Mas se você tiver sorte de estar em Marfa, no Texas, terá um gostinho a mais. Orbes misteriosos decidem participar da diversão, brilhando como um diamante, e fazem isso há mais de 100 anos. Mas o que são essas esferas brilhantes chamadas luzes de Marfa?
Bem, todo mundo tem suas próprias teorias. Algumas pessoas acham que são apenas luzes de carros da rodovia próxima, mas isso não tem graça. Outras acreditam que esses orbes são, na verdade, seres sencientes tentando transmitir algum tipo de mensagem importante para nós, meros mortais. Imagine estar à beira de um lago deslumbrante admirando a vista pitoresca de um vulcão majestoso. De repente, você ouve um boom alto e as chamas disparam no ar como se fosse um show de fogos de artifício. Mas não se preocupe, não se trata de uma erupção, é apenas o lago e vulcão Calva Aigen fazendo seu trabalho. Esse espetáculo de fogo é causado por um fenômeno natural em que gases sulfúricos irrompem pelas rochas e se inflamam ao entrar em contato com o ar externo. O resultado? Chamas que se elevam até 5 metros de altura, queimando em azul como as luzes de neon mais legais que você já viu. E como se isso não bastasse, o enxofre líquido que desce pela montanha parece um rio derretido de lava azul elétrica. É tão aterrorizante e de tirar o fôlego que você não esquecerá tão cedo dessa visão. E por falar em coisas inesquecíveis, a estrutura Richat, na Mauritânia, tem sido um enigma atraente para os astronautas.